letivo de 11 para 25 e o dia da manutenção ficaria dia 18. Tudo bem com essa alteração? Todo mundo? Setembro. Tem que retirar só o 2. É, o 2. Foi errado. Já está pentadinho. Foi um erro. Outubro. No caso de outubro, o conselho ele vai ficar na mesma semana do colegiado, de 1 a 5. Foi isso que foi decidido, né? E na semana do dia 8, não há conselho. Então, Natália, eu contei, né? Peguei o calendário de impresso e contei. Sobre o 6 a reposição do dia 6, de sexta-feira. Porque eu contei, tem 19 segundas-feiras, 19 terça-feira, 20 quarta-feira, 19 quinta-feira e sexta-feira a letiva tem 16. Ou seja, e tem 4 sábados para repor sexta-feira. Então, a minha sugestão era tirar um desses sábados. Aí tem que ver a questão da soma final. Isso. Né? Você Tem... vai dar 100, porque tem 4 sábados para repor sexta-feira. Aí ela iria ficar com 20, né, sexta-feira. Que é o correto. Aí tem um sábado para repor terça-feira, que iria ficar com 20. Tem um sábado para repor quinta-feira, que iria ficar com 20. E não tem nenhum sábado para segunda-feira, que tem 19. Que tem 19. Tá, eu posso recontar. Você não, por favor, para recontar. Recontar as segundas-feiras. Segundas-feiras, para ver se está atendendo ao sentido. As 20 semanas. Isso. Mais alguma alteração em outubro? Outubro, alteração? Não. Novembro. A sugestão era jogar 24, reposição do dia 1º de dezembro. Né? Isso, reposição, sábado letivo de 24, passa a 1º de dezembro. Todo mundo, tudo bem? Ok. E dezembro, isso, reavaliação, 17 e 19, né? reavaliação 13 e 14, Wilson, e conselho 17 a 19. E os conselhos deliberativos, tanto do primeiro quanto do segundo, seriam 3 dias, porque não precisa ser fundado antes do final. Tá. Mas lá não estava definido os dias, né? Mas aí defini porque a gente não pode parar de 21 já continuar passando de festa. Essa questão da Ok. funcionalidade nossa aqui, concordo plenamente também. Aí já a gente começou a fazer. Até dia 19, então. Tudo bem? Isso. O conselho de 17 a 19, o recesso a partir do dia 20. Mais alguma sugestão? O calendário mais democrático já fizemos. Foi bem discutido. Foi bem debatido. E uma coisa também que ficou combinada previamente com os coordenadores, que foi conversado também com os coordenadores de setor, foi o caso de tiver alteração no cronograma do SISU. Porque, na verdade, esse ano nós tivemos uma alteração de calendário por conta da alteração do cronograma do SISU. E aí todo o campus foi submetido ao novo calendário. Caso isso ocorra no próximo ano, algum problema com o SISU, o que vai ser feito é um calendário alternativo apenas para os ingressantes do superior. E aí todos os outros alunos do superior e os técnicos, todos os técnicos e a pós-graduação, eles continuam com o calendário que foi aprovado previamente. É ótimo isso aí, porque não compensou. A gente deu aula para o processos gerenciais e não compensou. O número de alunos foi pequeno e toda a escola sofreu. Sim. Foi ótima ideia essa aí. Por isso, essa sugestão que partiu dos coordenadores. O professor Ricardo Plaza está pedindo a palavra. No caso, o IFA ele tem que estar fora dos 200 dias letivos. Tá. Tá, eu preciso fazer a contagem dos dias do primeiro semestre. Dia 6 começa, o livro está ali, ó. Dia 2 é dia 6. Está correto. Tá correto. E no segundo semestre ele está depois do fim do semestre. Ele teria que estar nessa semana aqui, né? Isso. Tá. No caso... Tá. Mas pode o IFA estar depois, antes do fim do semestre? Não.
Não pode estar dentro dos 200 dias. Mas o que você falou é que teriam mais sábados daí para acabar terminando. Aí o que vai ter que ser feito é ver se para ter a IFA, isso, para compensar para compensar esses dias, colocar 2 sábados a mais. 2 sábados a mais. Anota, por favor, para fazer uma 2 sábados a mais no primeiro semestre para garantir. realizada após os 100 dias, mais 2 sábados Tá correto. no primeiro semestre, Tá correto. para que a IFA aconteça após os 100 dias letivos. Isso, tá correto. Tem que estar fora. Tem que ter. Oi? Acabaria dia 4 e 5 e 6 seria as IFAs. Seria a IFA e conselho. Seria 2 dias para ele. Isso. Lembrando que as IFAs elas estariam acontecendo concomitantes aos conselhos. Seria interessante vocês já discutirem esses 2 sábados agora ou não? Poderíamos. Alguma sugestão? Em maio também colocar um maio. Certo. Poderia ser dia 19, porque daí emenda com a Semana Cultural, se tiver alguma atividade da semana. 19 de maio, começo de junho. Pode ser o dia letivo, mas provavelmente não será a festa junina. Eu acho que em julho tinha que ser no começo do mês, porque no fim do mês tá aquela corrida de fim de semestre, todo mundo estudando. Poderia ser dia 9. Aí o sábado pode ser 19. É. Dia 9. Dia 9, todo mundo concorda? Tem no dia 30. Pode ser 19. 9 de junho? 9 de junho, Wilson. Mais alguma sugestão? Ok. Então pode lá definir aí também como foi definido. 2 e 3 é a reavaliação, 4 são seus conselhos. Na verdade, 5 e 6 tem que ser a reavaliação, porque aí o semestre vai terminar dia 4. Isso. E aí, 5 e 6, reavaliação. Aí, o que pode acontecer? O conselho em outro turno da avaliação, da reavaliação. Aí, terminadas as aulas, fica um pouco mais flexível. Que é diferente do consultivo, que é com a aula ocorrendo. Eu agradeço a participação de todos na construção do calendário. Obrigada. Na verdade, que não pode perder a ata. Então, o Wilson não pode acontecer nada com o Wilson até. Qual que é a segunda pauta? Deixa eu abrir para ver qual é a segunda pauta. Não pode usar. A segunda pauta é o auditório. A segunda pauta é o auditório, né? Nós encaminhamos para vocês as sugestões, eu vou abrir aqui. Tem alguma colocação que vocês viram? Como foi a pedido da professora Samara, nós encaminhamos para todos os professores, inclusive os técnicos administrativos também, que opinassem. Só um minutinho, eu vou abrir. Tá difícil. Estou brigando com ela.
sugestão para o uso do auditório. Bom, nós tivemos algumas sugestões quanto ao artigo 1º, inciso 3º. Vocês precisam que abra novamente as normas, não? Bom, então as sugestões que nós tivemos foi referente às atividades internas a serem... Está pequeno para vocês? Precisa que aumente um pouco mais? Tá bom? Então tá. Aqui. As atividades internas a serem desenvolvidas neste ambiente serão ordenadas pela coordenadoria, pela CAI. As reservas devem ser realizadas com, no máximo, 15 dias e, no mínimo, 1 dia de antecedência ao evento, através do sistema de gerenciamento de suporte da coordenadoria. Então, quais foram as contribuições que nós tivemos? Alguns solicitaram retirar esse item, outro, que as reservas deveriam ser realizadas com, no máximo, 6 meses de antecedência e, no mínimo, 1 dia. E também houve a sugestão de que as reservas devem ser realizadas com, no máximo, 7 dias e, no mínimo, 1 dia de antecedência. Os conselheiros têm alguma coisa a colocar sobre isso? Eu sou favorável à primeira sugestão. 6 meses. O senhor quer falar, professor? Por favor, pode falar. Veja bem, o auditório é um espaço importante, um espaço nobre, né? O meu grupo de bolsistas, a gente organiza sistematicamente os cinedebates e recebe alunos aqui em atividades científicas. E, muitas vezes, para você organizar um cinedebate, você tem que ter uma previsibilidade de um semestre. Aliás, como outros eventos, né? Por exemplo, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Semana Cultural, o Dia do Meio Ambiente. São atividades, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos só para vocês perceberem como esse prazo tem que ser de um semestre. Terça-feira que vem, segunda-feira, é o Dia da Consciência Negra, é feriado. Terça-feira, a gente vai realizar um cinedebate sobre a consciência negra, né? A gente agendou ele lá em agosto. E agendou porque a gente tem que trazer convidado, a gente tem que contar, a gente tem que colocar os cartazes nas instituições, no teatro, nas instituições culturais de ensino da cidade. A gente tem que fazer os cartazes para colocar eles no site do IFSP, né? Então, tem todo um trabalho que demanda, às vezes, meses para trazer, né? E a gente vai convidando as pessoas. Por exemplo, o professor Nelson, vou dar um outro exemplo. O professor Nelson, ele participou de um cinedebate com a gente no final do primeiro semestre. Daí eu já perguntei para ele, ele tinha comentado um filme, eu comentei, ele, professor Nelson, em setembro a gente pretende fazer um outro sobre um tema que era de interesse dele. Que ele tinha... E daí eu falei, você topa participar? Então eu já agendei, porque eu já tinha previamente. No dia 5 de junho, por exemplo, que tem o Dia do Meio Ambiente, a gente agendou um cinedebate sobre um documentário sobre a questão ambiental. A gente agendou já lá em fevereiro, né? Então, para a previsibilidade, para trazer convidados, tudo, 15 dias, um mês, isso é muito pouco para a demanda que tem de trabalho, né? De organização, de reservar auditório, de conseguir os filmes, de fazer os palestristas, às vezes, os convidados, às vezes ficam hospedados em casa, né? Porque não tem lugar, não tem dinheiro, né? Então, você tem que ter uma previsibilidade. Não adianta você marcar um cinedebate sobre a consciência negra e você chegar lá no dia e não tem, no dia 21 de novembro, e no auditório não está possível. Então, por isso que eu gostaria que permanecesse, eu tenho essa proposta, de permanecer como está atualmente, que você consegue reservar ao longo do semestre, porque é uma atividade já prevista e uma atividade importante de realizar, né? Porque traz a comunidade externa, provoca discussão cultural. Então, é por isso que eu sugeri aquele item lá, e não só por causa do cinema, outras atividades que também são previsíveis, elas acontecem com uma previsibilidade de um semestre, né? Então, é por causa disso que eu coloquei isso. Né? Muito obrigado. Bom, as outras pessoas que me encaminharam não estão aqui para se colocar. Podemos votar esse item? Quanto à questão de... Diga. A pessoa que colocou a outra opção, que é totalmente contrária à primeira, né? Ela não está aqui, mas ela autorizou identificar quem é, porque se for, por exemplo, uma pessoa que está atrelada à tarefa de agendar auditório, né? Talvez ela tenha um outro ponto de vista, e eu
Foram professores. E eu foram não- professores. foram então professores. não são pessoas, por exemplo, não é gente da CTI, né? Não, Porque não. quem faz a parte, o trâmite, né? Às vezes tem um outro ponto de vista. Não, Mas não uma vez que foram. não foi, então, Foram só professores que contribuíram. tá ok. Tá? Você quer colocar alguma coisa, Matheus? Bom, são 2 prazos aí bem distintos, né? Mas a questão dos 7 dias, uma semana, eu realmente acho muito, muito pouco, tá? Eu acho que a gente deveria considerar assim, hoje o sistema, eu acho que ele não tem essa restrição, se não me engano. Você pode agendar para quando você quiser. Então, sim, é necessário ter um período máximo aí. Eu acho que a gente deveria, eu concordo, uns 6 meses é um período limite, assim. Eu conversei ontem com o professor Plaza, eu iria sugerir 2 meses, mas ouvindo a necessidade dele e de outros professores, eu acho que talvez não teria problema em manter 6 meses, contando que nós temos na norma as questões de prioridade, onde se houver outras prioridades poderão ser sobrepostas, né? E a questão do sistema, que daí a gente consegue fazer essa limitação. Então, por mim, a minha opinião é de que a gente consiga, 7 dias é muito pouco, acho que fora de cogitação, mas que a gente consiga pelo menos esses entre 2 e 6 meses é um período legal, é um período bom. Eu vi que na primeira sugestão ali, foi retirada a parte que a CAI vai ordenar, né, vai organizar, mas a pessoa faz o requerimento através do sistema. Mas na sugestão está para retirar que a CAI vai ordenar, né? A pessoa vai fazer diretamente quem reservou primeiro, independente de ter outro evento de maior porte no mesmo dia que necessite do auditório, se a pessoa reservou primeiro, está reservado. Então, eu acho que poderia manter o fato da CAI, porque no próprio regulamento do auditório prevê prioridades. Então, mesmo que a pessoa, por exemplo, eu tenho um evento que eu consegui prever com 2 meses de antecedência, né? Vamos supor, por exemplo, o debate dos candidatos a prefeito, sei lá, né? Ano que vem não tem eleição. Mas, às vezes, você não consegue prever com 6 meses antes, mas vamos supor que um professor agenda o auditório para um cine-debate com 6 meses de antecedência, reservou o auditório. Aí, 3 meses antes, a prefeitura requer para um evento muito maior, muito mais significativo, só que já está reservado. E aí entra a CAI para ordenar, né? Porque tem os critérios de prioridade, né? E qual é o evento que é mais interessante para o campus, né? Então, eu acho que tem que continuar tendo uma organização independente de quem reservar primeiro, né? Só isso, para manter a CAI ali no item. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Ou a gente pode votar este item? Eu penso que cada evento é importante para aquele organizador, né? O meu evento sempre vai ser o mais importante para mim no momento. É um prazo de 6 meses, você em 2 agendas você fecha o ano, que é o que a gente não estava tentando evitar colocando esse artigo, quando nós discutimos isso. Então, acho que proponho também um meio termo, nem 15 dias, nem 6 meses. Proponho 3 meses, uma coisa. E se o evento é importante, então eu tenho que estar na minha agenda também, que 30 dias antes eu tenho que estar lá. Vou ser o primeiro a agendar, na ordem de importância do dia. É bem complicado isso, porque quando a gente aceita demanda externa, um exemplo, nós estava já marcada a nossa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e ela é importantíssima para nós, em decorrência de atender os nossos alunos, né? Mas se fosse um outro evento, a gente poderia pensar nisso. A gente teve uma solicitação do Comitê das Bacias Hidrográficas, onde estariam os 4 prefeitos do Litoral Norte, que ele é também de suma importância para nós. Só que eles pediram um mês antes.
Então, como nós já tínhamos uma Semana Nacional programada, com todo o cronograma de atividades, nós não atendemos essa demanda do Litoral Norte, que não era só de Caraguá. Então, os 4 prefeitos estarem aqui para falar da questão hídrica, né, do Comitê de Bacias Hidrográficas, ele é extremamente importante. Se não fosse a Semana Cultural, e tivesse emprestado para qualquer outro motivo, realmente nós chamaríamos a pessoa que tivesse agendado e nós discutiríamos a prioridade quanto aos benefícios que traria ao campus. Tá? Então, isso que a professora Samara colocou também é extremamente importante, porque é aquilo, a gente está atendendo os nossos alunos, mas a gente tem que atender o Litoral Norte como um todo. Né? Então, claro que quem tem previsibilidade, tem planejamento, tem sim que ser exaltado. Mas há situações que as pessoas não preveem com 6 meses de antecedência. Não há possibilidade de acontecer isso, porque tem muitas variáveis envolvidas. Então, eu acho que tem que ser a critério, a CAI, e está vendo qual é o grau de importância que vai trazer para o Instituto como um todo. Diga. No artigo aqui permanecem as prioridades, né? Sim. Por isso, permanecem as prioridades. Sim. Independente do tempo, aí as prioridades elas estão contempladas. Né? Não é o primeiro que agenda. Claro que se o primeiro tem um planejamento, tem tudo, ele tem que ser levado em consideração, né? Mesmo porque, um exemplo, o professor Plaza, ele agenda com muita antecedência. Mas se eu ver que lá no final tem uma demanda, e eu nunca vou fazer nada de forma arbitrária, nem a CAI. A gente vai chamar a pessoa e vai colocar os pontos de vista e a gente vai tentar atender o que é melhor para o Instituto. Sempre. Sempre é o que é melhor para o Instituto. Então, não precisa de um prazo. Por isso que esse aqui diz que era para retirar. Tá? Mas o professor Plaza, ele tem razão. O dele, ele demanda convidados, ele faz um trabalho antes com os bolsistas deles, os bolsistas dele têm que ser preparados, o filme a ser apresentado tem que ser visto, tem que ser debatido. Não dá para ser feito de um mês para o outro. Exatamente. Então, não dá para ser feito. Eu acredito que, opinião minha, tá? Mas eu não voto, eu só presido, que se mantenha os 6 meses, mas que, apesar de ser agendado com essa brevidade toda, que quando houver outras situações, a gente chame as pessoas interessadas para conversar e veja qual é a real importância do evento e que benefício